Não tenho nada, sou apenas pó, um cego na estrada, esperando uma luz a me guiar. Sou tão fraco, tão pequeno, dependo de ti. Como posso eu ainda bater no peito e dizer que sozinho consegui? Se foi o próprio Jesus Cristo quem falou que sem mim nada poderás fazer. Se eu conquistar a glória dele, se eu chegar à glória dele, se eu erguer algum troféu, a glória dele. Se eu vencer, a glória dele, mas se porventura eu perder, bendito seja o nome dele. Se eu sorrir, se eu chorar, a glória dele, é dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, para sempre e sempre. Amém. A glória dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, para sempre e sempre. Amém. Se eu conquistar a glória dele, se eu chegar à glória dele, se eu erguer algum troféu, a glória dele. Se eu vencer, a glória dele, mas se porventura eu perder, bendito seja o nome dele. Se eu sorrir, se eu chorar, a glória dele, é dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, para sempre e sempre. Amém. A glória dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele, para sempre e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos e amigos que nos assistem e cultuam conosco nessa noite. Que Deus em Cristo possa abençoar sua vida e possa derramar graça, saúde, força e bênção sem limites sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos orar nesse momento, agradecidos ao Senhor pelo dia de hoje, pedindo a Ele que Ele faça-se presente nesta adoração que hoje prestamos a Ele e que juntos possamos unir os nossos pensamentos, unir o nosso coração para ser um só coração, como em Atos dos Apóstolos, e era um só o coração do povo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós declaramos a Ti nessa noite
ó Deus, a tua verdade, a tua bênção, a tua saúde, a tua graça, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste, ó Deus, a tua presença, ó Deus, neste lugar, trazendo em nome de Jesus socorro bem presente, trazendo, ó Deus, alívio para as dores, para os sofrimentos, e pedindo, ó Deus, que o Senhor seja alegria para os corações, seja paz para aqueles que estão em aflição, seja segurança, torre forte, seja o Senhor para todos aqueles que confiam em Ti. Pai, nós celebramos a Ti, declaramos as Tuas grandezas e publicamos nessa noite a glória devida ao Teu nome. Nós oramos, convidando o Senhor a aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9. Que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei-vos o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: assim me pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que essa palavra possa ser vida ao nosso coração e ao nosso espírito. Nesse momento você pode trazer fazer as transferências dos seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor manda que façamos prova dele. E ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. As nossas contas estão projetadas na tela. Você pode fazê-lo agora, a sua transferência bancária. Pode também, durante o expediente, voltando a funcionar, poderão trazer aqui no templo também. E queremos agradecer ao Senhor por sua vida, por sua casa, por sua família. E queremos orar por você nesse momento, sobre as suas finanças, para que o Senhor também derrame bênçãos de multiplicação e muitas sementes venham sobre a sua vida. Oremos.
Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, declaramos as Tuas maravilhas, publicamos diante do Senhor a glória que lhe é devida. E por isso, nesta noite, nós queremos, ó Deus, agradecer pelas sementes que estão sendo plantadas. E, ó Deus, pedimos que o Senhor multiplique as sementes sobre a vida do Teu povo, sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, ofertando, dizimando, fazendo ofertas com propósitos, primícias, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, e a bênção de saúde, a bênção de prosperidade, a bênção da boa mão do Senhor operando na vida dessas pessoas esteja estendida sobre esta família, sobre esta casa, no poder do nome de Jesus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor também cantando mais um hino de adoração ao Senhor. Entrem com ações de graça em seus átrios com louvor, com alegria cantemos, porque grande e forte é o Senhor. Louvem-no com som de trombetas, louvem-no com som de tambor. Toda a criação na terra e céu cante ao Senhor de todo o coração. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Jesus para sempre exaltado, único Salvador. Prostrem-se diante dele, ergam suas mãos para o seu louvor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmos de número 5. Nós vamos meditar um pouco sobre esse salmo que nos fala exatamente ou possivelmente de quando Davi estava fugindo e estava em sofrimento por conta do seu filho Absalão. E esse salmo nos faz pensar exatamente em situações que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, revelando, declarando, publicando diante do Senhor esse tempo em que nós muitas vezes estamos em sofrimentos. Então eu quero ler esse texto com você, do Salmo de número 5, que diz assim:
Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Verso 4. Tu não és um Deus que tenhas prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar, aleluia. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos e assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para teu santo templo. Conduze-me, Senhor, à tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Nós, através dos nossos lábios, através dos seus lábios, não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra ti. Verso 11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, e cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Que texto maravilhoso. O salmista aqui, ele escreve essa música, porque é um salmo em que está sendo escrito para descrever a boa qualidade da música. Só que o salmista que escreve, que é Davi, está em profunda aflição, em profundo sofrimento. A sua alma estava dilacerada. E o texto cita apenas um instrumento como se fosse uma flauta, tocando para que Davi pudesse encontrar a paz necessária diante da presença de Deus. E todos nós sabemos que Davi não tocava flauta ou instrumentos de sopro. Davi usava as mãos, dedilhava a harpa para tocar louvores de adoração ao Senhor, como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nesse texto, assim como a letra, a melodia, os arranjos que são cuidadosamente escolhidos, de forma a expressar com exatidão o que se passa na alma daquele autor. Era a alma de Davi que estava ali presente naquela poesia, nesta letra, nestes sentimentos em que ele sofria e por conta de coisas que haviam sido tramadas contra ele, ou de palavras que eram ditas que ele dizia exatamente que não eram verdade sobre a sua vida. Davi sabia que Deus era o Senhor para justificá-lo. E o Salmo 5 não é exceção. Quando nós olhamos, nós costumamos chamar a música que está no nosso coração. Quando nós olhamos para a nossa aflição, nós nos lembramos de canções que nos remetem, nos levam para perto daquela canção que traz uma melodia, um arranjo, uma poesia
que nos leve a sentir exatamente ou transcrever exatamente a dor da nossa alma. E é assim que Davi escolhe exatamente um instrumento de sopro para tocar, para exatamente tentar descrever, tentar mostrar exatamente que o sentimento do seu coração agora estava em sofrimento. Parece até coisa dos nossos dias. Parece até sentimentos que vieram à nossa mente hoje, quando nós expressamos diante do Senhor esta oração do Salmo 5, que é uma canção de sofrimento, mas ao mesmo tempo de confiança no Deus dos exércitos. É esse tipo de canção que Davi expressa com uma melodia como salmos de lamento, como lamento pelas coisas que ele estava passando, pelas coisas que ele estava sofrendo. Talvez você hoje esteja passando por situações, talvez o Covid tenha batido na sua porta, talvez outra enfermidade tenha batido na sua porta, talvez a sua pressão arterial tenha subido hoje, ou tenha caído de vez, e você não está bem, talvez a sua glicemia tenha dado um pico muito alto e você está não muito bem de saúde, ou talvez uma dor, um cálculo renal, uma febre, uma tosse, uma gripe, um resfriado, uma congestão nasal, e aí você já imagina o que possa ser. Talvez eu estou com Covid, muitas pessoas disseram isso. E na realidade não era nada disso, eram outras enfermidades que estavam assolando a alma, a vida, o corpo físico. Mas lembre-se, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso faz diferença. Deus quer que o corpo seja sarado, Deus quer que o corpo seja curado, Deus quer que o corpo seja limpo de toda a enfermidade. Então você pode levar as suas mãos ao Pai, levar as suas mãos aos céus, adorar a Ele, mas também pode repreender toda a enfermidade no seu corpo e declarar que a vida de Deus, a saúde de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Davi agora olha para aquela situação e ele começa a tecer, a tocar, a compor na realidade uma melodia diferenciada, uma melodia contemplativa, uma melodia lúgubre e triste. Porque era assim que a alma de Davi estava. Nessa noite, eu quero convidar você a tirar essa melodia triste da sua alma e confiar num Deus que pode todas as coisas, confiar num Deus que faz milagres acontecerem no tempo de hoje, para o tempo de hoje, e acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece ao nosso redor, e as pessoas hão de crer que há um Deus soberano que governa todas as coisas. Interessante que Davi não tocava, como eu disse, instrumento de sopro, flauta, mas ele tocava harpa. Está lá em 1 Samuel 16, 23. Só que quando ele escreve esta canção, ele expressava um desencorajamento, um desespero na sua alma, e ele decidiu que deveria ser tocado um instrumento que melhor expressasse o seu sofrimento. E para ele, naquele momento, era a flauta. Era exatamente um instrumento que traria o sentimento que estava dentro dele. Talvez a sua alma esteja assim abatida,
o salmista ainda diz: porque estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro em mim? E ele dá a mesma resposta com muita sabedoria e propriedade. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio e Rei meu. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que está exatamente no lugar onde deve estar. No trono, assentado no trono. Deus tem o controle lá do trono de todas as coisas. Deus tem o controle da minha vida e da sua vida. Nada escapa do controle de Deus. Eu quero lhe dizer que talvez, se você colocasse uma música mais agitada, uma música mais celebrante agora para descrever, como Davi aqui coloca todo o seu coração, não descreveria o sentimento. Ao terminar a música você estaria do mesmo jeito. Mas quando ele coloca primeiro a melodia que contrapõe exatamente aquilo que ele crê, aquilo que ele estava olhando, aquilo que ele estava vivendo, ele começa a definhar, ele começa a se entristecer, ele começa clamando, e ele diz no verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Diga comigo assim: Deus, eu estou esperando a resposta, a palavra, porque o Senhor tem a última palavra. Deus tem a última palavra. O sentimento da música revela exatamente aquilo que está na nossa alma, no nosso coração. Tiago capítulo 4, verso 9 e 10 diz-nos o seguinte: entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor. E o final de tudo é que ele diz no texto: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O sofrimento tem um poder. O sofrimento, a música que está no coração de Davi, ele ensina preciosas lições. Esse é o 5º salmo de Davi. Depois vem o 6º salmo de Davi também. E tudo indica que, com exceção do salmo 1º e o 2º, que compõem a introdução do saltério, do 3 até o 6 tenham sido escritos no mesmo período de tempo, quando Davi fugia de Absalão. E outro fato curioso é que esse salmo é o salmo da manhã. Nós estamos à noite, mas essa oração era para ter sido feita pela manhã, porque o verso 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Escuta, Senhor, a minha oração. Escuta, Senhor, a oração do teu povo. Escuta, Senhor, e dá resoluções às nossas orações. Dá cumprimento daquilo que pedimos ao Senhor em teu nome, para a glória tua, porque tudo é teu, tudo pertence a ti, tudo é do Senhor, nada é meu e seu, tudo é do Senhor. Inclusive a sua vida, inclusive a vida da sua família, dos seus familiares. No Salmo 3 ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. No 4 ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. No 5 ele diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. E no 6 ele vai dar cabo da noite, dizendo: eu estou exausto de tanto gemer. Ei, isso me lembra quando Neemias conclui e o povo se reúne, uma grande multidão, para adorar a Deus, para orar ao Senhor. E isso me lembra exatamente quando Neemias
coloca diante do povo o que aconteceu, mostra ao povo o que havia feito, mostra ao povo, e o povo começa a exaltar ao Senhor, a suplicar ao Senhor, a declarar ao Senhor quão grande Ele é. E aí o texto diz assim: e de longe ouvia-se os brados e os júbilos do povo de Deus. Ei, não se importe com quem vai ouvir os seus gritos de adoração, as suas palavras de louvor. Não se importe com quem está por perto. Se importe em querer adorar aquele que vive para todo sempre, entrar na sua presença em sofrimento, gemer pela sua necessidade, mas saber esperar confiantemente no Senhor teu Deus. O Salmo 6 declara isso, e ele diz: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Podemos extrair algumas lições aqui. O justo, aquele cuja vida tem como fonte a palavra, Salmo 1, o Salmo que nos revela a palavra. Depois ele diz que o foco no capítulo 2 é Cristo. Tudo é de Cristo, tudo é para Cristo, toda glória é para Cristo, tudo que você vive é para Cristo. E por todas as aflições que você tem passado, Ele também sofre. Mas Isaías disse: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia! Ele levou sobre si na cruz do Calvário, Ele decretou a nossa vitória. E Paulo escreve em Coríntios e diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que a vitória chegará à sua vida e à sua casa, à sua saúde e às suas necessidades, em nome de Jesus. Não para que você se glorie, mas para que você dê glória ao nome daquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte: a oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. Devoção deveria ser tanto a estrela da manhã como a estrela da noite. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos entrar na sua presença, nós precisamos liberar diante da presença dEle, do Todo-Poderoso, do grande Rei, do majestoso, do soberano, daquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o nosso Deus. Glórias, glórias, glórias e majestades que estão diante dEle, força e formosura no seu santuário, na sua casa, e onde você está, você pode declarar essa verdade. E o que é que você pode então fazer? Apele ao Senhor, clame a Deus com confiança. O Salmo 112, versículo 7, nos diz assim: ele não teme más notícias, o seu coração está firme. Onde é que o seu coração está? Confiado ou confiando no Senhor. Eu vou repetir para que você guarde bem isso em seu coração. Ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Analise a situação, veja o que está se passando, conclua exatamente que essa dor, e diga para essa dor: dor, você vai sair, dor, você vai passar, dor, eu não fui feito para ficar com você. É um estágio, é um tempo, é um momento de sofrimento, e eu sei em quem tenho crido, como disse Jó, e eu, por certo, Ele é poderoso para se levantar sobre essa dor, para mudar a sorte e para fazer nova todas as coisas em sua vida. Guarda isso, oração é prioridade.
Olha o que o verso 3 diz. De manhã ouves a minha voz, de manhã apresenta a minha oração e fico esperando. Oração é necessidade. Quanto mais você tem necessidades, mais você apresenta diante de Deus. Por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,17, e ele diz: orai sem cessar. Todo tempo esteja orando, orai sem cessar. Oração é com palavras, oração é sem palavras, oração é com poucas palavras, oração às vezes é sem nenhuma palavra, como eu já disse aqui, sem palavras, porque chega um momento que nós oramos e falamos e dizemos tudo o que precisamos dizer ao Senhor e nós não temos mais o que dizer, porque o nosso choro, a nossa limitação humana faz cessar a conversa, faz cessar o tempo em que devemos pedir. Então é nesse momento que você precisa agora aprender a adorar a Deus e descansar. Em paz me deito e em paz adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oração também é pensada, planejada, organizada, listada. Durante esse tempo, você precisa saber o que você vai dizer para Deus, você precisa listar os seus motivos de oração, e quando você receber, além de dar glórias ao nome de Jesus, dá um ticket e prossegue, porque aquela oração naquele dia, coloca a data, foi ouvida e a resposta chegou. Daniel orou e o anjo desceu depois de dias e ele disse: a sua oração foi respondida desde o primeiro dia. Então, se demorar, espera, porque com certeza não tardará, não falhará. O Senhor, Ele te dará a resposta. Não esquece de gerar fé. De manhã ouves, tudo que você vai fazer, ouça o Senhor, gere fé, coloque sua fé em ação. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou contemplando, eu não recebi boletim médico hoje. Eu não recebi uma palavra positiva hoje. Eu não recebi um decreto para resolver o meu problema, mas creia pelos olhos da fé. Hebreus 11 declara isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu consigo crer. Vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que elas vão acontecer para a glória do nome de Jesus. Olha como está a sua vida. Olha como está o teu caráter. Olha como está a sua fé. Olha a condição que Davi se encontrava, versos 7 e 8, Salmo 5. Porém, pela riqueza da tua misericórdia, Salmo 5, verso 7. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Verso 8. E ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Hoje, alguém recebeu um diagnóstico clínico, médico, difícil. E quando a pessoa compartilhou, eu mandei exatamente o texto do Salmo 112. Por favor, Mateus,
Repita, por gentileza, Salmo 112, verso 7. O justo, em algumas traduções diz assim, o justo não teme más notícias. Ou seja, você não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Senhor, eu recebi esse diagnóstico, mas eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa. Senhor, a situação é crítica, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar a história da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, a vida dos meus filhos, a minha própria vida. Por isso que a gente às vezes canta aquela canção, A Começar em Mim, quebra corações. Depois a gente canta, cada vez que a minha fé é provada, Deus está provando a tua fé, permitindo que ela seja, ó Deus, alcançada por essa provação. Mas o final de tudo é que você vai vencer no poder do nome de Jesus. Por último, existem inúmeros tipos de problemas. Nos lábios de Davi, ele diz no verso 9 e 10, que não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são como túmulos abertos. Suas línguas enganam sutilmente, condena-os, ó Deus, verso 10, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Sabe o que é isso, irmãos? É que quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, quando nós nos afastamos dos princípios da palavra de Deus, nós perecemos. Pastor, eu não me afastei, mas eu estou vivendo um tempo de angústia. A angústia, o problema vai te aperfeiçoar, vai te tornar um cristão melhor, um homem melhor, um jovem melhor, um adolescente melhor, uma criança melhor, um adulto melhor, uma senhora melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor, um líder melhor, um vice-presidente melhor. Todos experimentam sofrimentos, mas sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por último, tendo apelado ao Senhor em oração, Davi, ele vai e experimenta, e ele diz, no verso 12, pois Tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor protege como um escudo. Tem um escudo sobre sua vida. Glória a Deus. Tem um escudo sobre aquele a quem você tem orado diariamente. Sabe por que isso acontece? Porque você está na brecha da intercessão. Essa é a semana de oração. Semana em que nós estamos movendo-nos através do Instagram, às 21h30, para orar, 30 minutinhos só, para orar, para clamar, para pedir socorro ao Senhor, para declarar a virtude de Deus e para encher os céus do lugar onde nós estamos da glória devida ao nome de Jesus. Coloca o verso 11, por favor, Mateus. Ele diz, alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção e em ti exultem os que amam o teu nome. Ali na tela você vai ler. Alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente. É uma coisa que vai
ser eterna, que vai sair daqui da terra e nós vamos estar no céu também adorando na presença do Deus Todo-Poderoso. Você tem essa convicção em seu coração? Se não tem, você precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Senhor do seu coração, Senhor da sua vida. Porquanto tu os defendes, sim, glorie-se em ti os que amam o teu nome. Aí no verso 12 ele diz: pois tu abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. Diga assim comigo: o Senhor é o meu escudo, eu estou guardado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre você, que o Senhor te dê ânimo novo e que no momento desse sofrimento que você passa, o Senhor seja torre forte para o dia de angústia. E saiba, o Senhor é aquele que te livra, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que não dorme, o Senhor é aquele que peleja por sua vida, por sua família, por suas causas. Apresente as tuas razões para que o Senhor possa justificá-las. Apresenta o teu louvor e Deus cuidará de ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oremos ao Senhor. Continuemos clamando pelos irmãos que estão enfermos, orando ao Senhor, ministrando diante da sua face, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe e abençoe essas pessoas que estão em sofrimento. Aproveita esse tempo também e envie essa publicação para o maior número de pessoas que você possa compartilhar, além de dar um legal, um ok, um joinha aí no vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora de Jesus, o Filho de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito possam estar com todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra,